O Espiritismo é filosofia e é também ciência, mas não se perde nos meandros dos debates filosóficos nem nas pesquisas intermináveis da ciência. Pelo contrário, o Espiritismo, tanto na sua filosofia quanto na sua ciência, que é a ciência do espírito, e por isso o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, o Espiritismo tem um olhar voltado para as consequências morais na nossa vida da aplicação dos seus princípios filosóficos e científicos, ou seja, dos seus princípios doutrinários. Você já parou para pensar que mais importante do que estudar e conhecer o Espiritismo é deixá-lo penetrar em sua alma, é permitir que o Espiritismo lhe transforme no campo do bem, para que você seja uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa mais espiritualizada, mais moralizada. É por isso que Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Porque o Espiritismo também tem por base os ensinos morais de Jesus. Se o Espiritismo fosse simplesmente mais uma filosofia espiritualista, estaria aí meio que perdida em estudos do mundo acadêmico, das faculdades de filosofia. Se o Espiritismo fosse apenas e tão somente uma ciência do espírito, talvez estivesse apenas e tão somente em debates, em congressos científicos ligados à área da psicologia, da psiquiatria e assim por diante. Mas não, o Espiritismo vai além disso. Ele é filosofia e é ciência, mas com amplas e profundas consequências morais. Daí, então, o Espiritismo ser também classificado como religião, mas não uma religião formal de dogmas, sacerdócio, paramentos, rituais, porque isso o Espiritismo não tem. O Espiritismo dispensa, porque a prática espírita é uma prática simples e que deve partir do nosso íntimo. Portanto, em conhecendo o Espiritismo e estudando-o, nós devemos perceber a importância das suas consequências morais para nós individualmente e para a coletividade humana. Porque os espíritos superiores são muito claros ao informar que o Espiritismo surgiu para alavancar a transformação moral da humanidade, para fazer com que a humanidade saia de uma sociedade intelectualmente mais avançada para uma verdadeira civilização. Por isso, muito mais importante do que conhecer e dar aula sobre perispírito, que é o corpo espiritual, e outros temas correlatos, muito mais importante é ser uma pessoa de bem. É esforçar-se em amar o próximo e estar sempre pronto para auxiliar, para ajudar, que é a caridade. Que adianta ter muito conhecimento e fazer torneios intelectuais do Espiritismo se isso não nos movimenta uma vírgula sequer para combater em nós o egoísmo e o orgulho. Então prestemos atenção nas consequências morais dos princípios que formam o Espiritismo, para que com ele sejamos, de fato, uma pessoa renovada, transformada, mergulhada no bem acima de tudo.